Tá aí a hora certa, agora 10 horas e 33 minutos aqui em Rio Paranaíba, a gente de volta por aqui e de volta com você ao vivo também aí no Facebook, hein? Nosso YouTube tá bugado, né? Recebendo aqui o Rogério. Deixa eu ligar seu microfone, né, Rogério? Nosso YouTube tá bugado, né, Rogério? Só no Facebook, Bom dia, Silvano, né? tudo Bom bem? dia. Tá certinho. Bom dia para vocês, os ouvintes da Rádio Paranaíba. Eu apareci novamente, né, Silvano? De vez Não, o em quando YouTube é deu bom. um probleminha pelo seguinte, de direito autoral. A gente lança algumas entrevistas, tem alguns detalhes da igreja também, que vai música de fundo. E o YouTube pegou sobre o direito autoral. Nada mais, a gente paga ECAD, a gente muito certo com as coisas. Claro, né? Mas aí até que o Facebook libera, no YouTube, né, libera isso para nós, já estamos em contato, mas está em breve. Mas tudo que a gente está fazendo aqui está indo para o YouTube também. Quem não tem acesso ao Facebook, pode acessar o YouTube, diariamente com todo o conteúdo, ele sobe para lá também. Bacana. Gente, o motivo então do nosso diretor Sebastião Rogério estar por aqui, e do lado de lá também está comigo, né? Quanto tempo, hein? Sr. Kleber, mata um pouquinho a saudade. Bom dia, Sr. Kleber. Bom dia, Silvano, bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba. É um prazer retornar a esse microfone para conversar com vocês sobre os determinados assuntos que nós vamos iniciar dentro de instantes. O Rogério vai dar, o Silvano vão dar a partida daquilo que nós vamos falar dentro de instantes. Muito bem, gente. Ontem, no dia de ontem, infelizmente, a gente perdeu aí uma grande pessoa, né, aqui em Rio Paranaíba, o senhor Jaci Celestino Barbosa. Ele nasceu aí no dia 18/6/1925, hein? Aí faz as contas. Quantos anos, hein? Você é bom de matemática, Rogério? Quantos anos, né? 95, né, Silvano? 1925. Estava fazendo 95 anos, né, Sr. Kleber? É interessante que o Sr. Jaci, ele se for voltar no tempo na genealogia, na árvore genealógica dele, ele é parente do Cristino da Rocha Freitas. Cristino da Rocha Freitas foi um dos povoadores aqui da região. Então, o Sr. Jaci, ele tinha raízes muito profundas aqui na nossa cidade, no Rio Paranaíba. E ele, como bom cidadão, ele sempre fez jus a essa posição dele de descendente de fundadores de Rio Paranaíba. Muito bem, o senhor Jaci foi prefeito, né, aqui em Rio Paranaíba também, no mandato aí de 1963 a 1967, isso mesmo? Isso. É isso mesmo, viu? E é bom lembrar o seguinte, ele foi prefeito numa época que não existia, por exemplo, igual existe ICMS, esses impostos que o governo manda, eu não sei qual outros, tem FPM, tem essa coisa toda, então a prefeitura lutava com os recursos próprios. Era muito difícil. Eu lembro que, veja você se hoje admite-se isso, eu lembro que o funcionalismo chegava a ficar quase um ano sem receber. Eu lembro que uma mulher de um tratorista, de um patrulheiro que tinha aqui, foi na prefeitura e deu um escândalo danado, porque o marido dela não recebia e ela estava quase que sem gêneros alimentícios em casa. Então, são coisas que naquela época, se hoje tem dificuldades, nós até conversávamos com o prefeito Valdemir antes de entrar aqui, ele falava das dificuldades que tem enfrentado hoje, especialmente com o Covid, mas naquela época também tinha dificuldades muito grandes. Veja o ouvinte que administrar o município. Hoje é diferente, o nosso município é muito grande, a cidade cresceu e desenvolveu. Administrar o município sem verba, com verba própria aqui, por exemplo, muitos municípios do Brasil nem subsistiriam. Muito bem, tá aí. E o senhor Jacim, que foi, né, tem uma grande história no nome aqui das nossas emissoras, né, Rogério? Ele que foi um dos acionistas aí na época, né? Isso. Eu queria dizer, Silvano, assim, rapidamente, que essa parte toda, eu acho que o senhor Kleber que
Só Kleber ele tem, né, é todo merecedor. Sim. O Só Kleber é uma pessoa especial para nós aqui do rádio, e ele conhece a história como ninguém, ele sabe contar com clareza que a gente não consegue, né, expressar. Do Sr. Jaci, eu queria dizer o seguinte: todas as vezes que eu vinha para a rádio, isso foram muitas vezes, eu não sei nem contar quantas, eu encontrava com ele aqui, subindo, e ele saindo ali, ou era num Gol, estava no Gol não, era num Onix branco, ou na caminhonete. Ele falava, ele levantava a mão, né, pra gente, pra mim ali, e falava assim: cuida da rádio, viu? Ó, isso aqui é um patrimônio nosso. Ele falava mansinho, ó, cuida daquilo lá com carinho, viu? Ó, eu gosto muito da rádio, eu ouço todos os dias. E aí, um tempo atrás, que estava passando por uns problemas aqui, assim, ó, você tem que ter um cuidado com aquilo lá, viu? Aquilo é muito importante para o povo. A gente sofreu muito no passado para manter isso que está aí hoje. Então está nas suas mãos. Então a gente ouvia falar assim, bem levinho. Então, e isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente que está aqui hoje à frente. Não só para mim, mas para quem está aqui desde a limpeza, que trabalha, a direção, locutores, o pessoal que está do escritório. É de uma responsabilidade grande para a gente manter isso funcionando bem, porque o que eles passaram de aperto no passado para trazer isso até aqui hoje está muito bom. Isso, né? O Kleber sabe, hoje tem a tecnologia nos ajudando, mesa boa, lugar, ar-condicionado, né? Tudo é bom hoje, mas no passado distante não era essa facilidade. Só o Kleber vai dizer isso para vocês. Então, dizer da importância desse homem, do carinho, e como isso aqui era a menina dos olhos dele. Então, assim, deixar aqui aos familiares a importância desse homem para Rio Paranaíba e para as emissoras. Deixar aqui nosso carinho e pedir a Deus que abençoe cada vez mais a família e que eu, com certeza, está num lugar incrível, maravilhoso, lá junto do nosso Pai Celestial, e deixar aqui esse detalhe da responsabilidade nossa e desejar para a família que Deus abençoe essa família, dê cada vez mais conforto à família por tudo que às vezes estão passando nesse momento difícil. E que eles se sintam confortados, sabe por quê? Porque ele deixou um legado, né, Sr. Kleber? Quem deixa um legado para o futuro, ou seja, não morre, ele jamais morrerá, porque ficará em nossos corações e principalmente registrado na história, né, Kleber? Quem fica registrado na história não morre jamais, né? Com certeza, né? Tá, então, os nossos mais sinceros sentimentos aí às famílias, e como muito bem disse o Rogério, com certeza está num lugar muito bom, né? E eu vou deixar aqui agora, Silvano, com o Sr. Kleber, para que o Sr. Kleber possa expressar aí, falar, sabe? Vou deixar com vocês aqui, porque esse é meu momento, eu queria só aparecer para dizer isso, certo? A família, e deixar o Sr. Kleber, que o Sr. Kleber é a pessoa que conviveu, esteve junto, ele sabe muito bem narrar todo esse fato aí, e a vida dele, que merece ser dita e que merece ser narrado, com certeza. Muito bem, tá então, Rogério, brigadão, viu? E a gente continua por aqui, né, Sr. Kleber, falando um pouquinho sobre o senhor Jaci, né, como eu disse aí, faleceu aí no dia de ontem, né, e que deixou, como o Rogério disse aí, um legado, né, que vai ficar para sempre aí nas nossas memórias, que é, né, essa rádio. Hoje somos aí 65 anos vai fazer, né, 65 anos de Paranaíba, e com certeza ele faz parte dessa história, né, o Sr. Kleber. É verdade. O Rogério falava ainda há pouco em dificuldades e que hoje as coisas estão muito melhores. A gente fica admirado de ver, porque eu trabalhei muito tempo na rádio quando existia só um microfone, o toca-disco, a mesa e o transmissor. Agora você vê quanta tecnologia nós dispomos hoje nos nossos estúdios. E eu gostaria, falando ainda em dificuldades, a vida média de existência útil de um transmissor é aproximadamente 20 anos. O nosso transmissor de 100 watts, que foi o primeiro, ele durou muito bem, mais ou menos, nem 10 anos ele não durou muito bem. Quer dizer, teve que sofrer muitos reparos. E eu me lembro que quando chovia forte, caía muita faísca, o Varguinhas dizia: a rádio vai sair do ar. Por quê? Porque naquele tempo não tinha os sistemas de proteção que nós dispomos hoje. Então, era aquela preocupação do Varguinhas de que isso é um perigo, a rádio vai sair do ar, porque caía muita faísca. E com isso, juntado a isto, a oscilação da voltagem, que era da usina municipal, que
Já naquela época eu já não tinha uma capacidade muito grande para alimentar a cidade que já havia crescido. E juntando tudo isso, o Travessor sofreu muito. Deu muito trabalho inicialmente, ainda que o Travessor praticamente novo, deu muito trabalho para o Varguinhas. Depois eu comecei a estudar um pouco a questão eletrônica e passei a dar assistência, ainda que pequena, porque o meu conhecimento também era pequeno, nos equipamentos, e enfrentando toda essa dificuldade que muitas vezes aparecia, e que, com dificuldade, o Varguinha sempre resolvia e trazia um técnico de Araxá, e às vezes até com dificuldade de pagamento, porque praticamente não existia publicidade. Então esse era um quadro que ficou aí quando o Varguinhas mudou para Uberlândia, e o Jaci comprou muitas ações da rádio, compram uma ação de um, compram de dois, compram de 5 de outras pessoas, e ele chegou a juntar um capital que deixou ele na segunda posição de maior acionista da rádio, porque a rádio era uma sociedade anônima, uma entidade particular. E veja que ele não estava pensando em lucro, ele estava empregando aquele dinheiro apenas para que a rádio pudesse subsistir aqui em Rio Paranaíba, porque ele sempre teve uma atenção muito especial com a rádio, conforme o Rogério ainda falou ainda há pouco. E então logo o Varguinhas mudou para Uberlândia, o Varguinhas deixou comigo a direção da rádio, e passados uns meses, o Jaci veio encontrar comigo como grande acionista, né? Querendo saber exatamente como é que estava a situação da rádio e coisa. Nessa época nós fizemos até uma reunião dos acionistas para debater uma série de coisas. E é uma coisa importante que parece que não tem tanta grandiosidade, mas é preciso que a gente note a situação do equipamento da rádio não estava bom. A cobertura da rádio era aqui dentro da cidade e algumas fazendas aqui ao redor. E, portanto, era uma audiência pequena, porque as condições técnicas não estavam corretas, não estavam boas. Nessa época, um dos acionistas, o senhor Cícero Nunes Campos, que foi regente da orquestra Maria Rosa, encontrou comigo e me disse o seguinte: fala com Jaci para arranjar pessoal da Rádio Inconfidência para vir aqui para dar uma reforma nos equipamentos da rádio. O Jaci procurou Emiliano Franklin de Castro, que providenciou essa questão do engenheiro. O engenheiro veio aqui e reformou o transmissor especialmente, e a rádio ficou com uma transmissão plena. Aí nós passamos a ser ouvido novamente, porque antes eu via das cidades vizinhas e até mais do que as cidades vizinhas. Então foi um trabalho muito bom, preocupação do Jaci e do seu Cícero, que preocupado com a questão da penetração e da subsistência da rádio, teve esta grande solução. E aí a coisa funcionou e melhorou muito. E é um testemunho que a gente dá da grandeza, da vontade de fazer a coisa que o senhor Jaci tinha.
Muito bem, tá aí, né? Grandes histórias aí do senhor Jaci Celestino Barbosa, contada aí pelo senhor Kleber, né? Com certeza um legado aí deixado por ele, né? Tem um áudio aqui que na ocasião, acho que foi o ano passado, do aniversário aqui da rádio, também da Máximos, a gente teve vários depoimentos aí de pessoas que por aqui passaram, de funcionários, e ele deu um depoimento. Vamos ouvir aqui? Deixa eu ver se vai dar certinho aqui, ó. Agora 10h49, hein? A rádio foi criada aqui, mas não lembro bem se é 58 ou 59. Com 360 ações que ela foi criada. Né? Mas foi muito difícil naquele tempo, a renda era muito pequena, então resolvi vender a rádio para o doutor Antônio Cacheta, da de Pato. O voto estudantil é encarregado de vender. Aí, estou lá, mostrou a rádio para ele, né? E o negócio ficou feito. Aí o voto foi lá dentro do cartório para pedir a certidão do estatuto da rádio. Aí eu perguntei a ele, senhor Volta, por que é essa certidão? Nós estamos vendendo a rádio do doutor Antônio Cacheta, então eu preciso dela. Então, aí eu não quis tirar a certidão, eu ia buscar a certidão, pedi 3 dias de prazo para comprar as ações, para não deixar a rádio sair daqui. Nesses 3 dias de prazo, nós compramos as ações, que não queria vender as ações, passou por coração para mim. Então, compramos as ações que precisavam mais de 180, é mais da metade, né? Então, aí nós passamos depois ficou desse jeito assim. E a rádio ficou aí até hoje, com dificuldade. E um duro dessa rádio também foi o Kleber. Tudo cada coisa, trabalhando na rádio desde menino. Então, foi um esteio também que ajudou muito na rádio, Rogério. Mas é que tem muita coisa dessa rádio ainda, viu? Mas que eu vou te contar aí no seu coro, viu, meu filho? Um abraço para você, viu? E todos os componentes da rádio aí. Meus parabéns para você pela luta que você está tendo nessa rádio aí, viu? Porque eu fiquei muito satisfeito, o empenho, o esforço e a dedicação sua aí com essa rádio, viu? E também parabéns para o nosso prefeito Cepiri, que ajudou a melhorar ela também aí, viu? Um abraço para você, um abração para o prefeito também. A rádio é um patrimônio do povo de Ripariba. Nós temos muito amor a ela, viu, Rogério? Aquilo que o Rogério falou, né? A vozinha mansa, né? Cuida bem da rádio, a rádio é um patrimônio, né? Citou aí o senhor, né, seu Kleber? Isso é, a gente não pode citar essas coisas, apesar de nós estarmos citando aqui o Jaci, mas a gente tem que lembrar do Varguinhas, que lançou essa semente, uhum. E muitas dificuldades também o Varguinhas enfrentou para que a coisa ficasse de pé. E ele também foi vitorioso, e a coisa veio caminhando com pessoas igual o Sr. Jaci, que fez força e quis que a rádio continuasse. Depois viemos nós todos que aqui trabalhamos e também ajudamos a sustentar isso aqui para que as próximas gerações possam também caminhar junto com a Rádio Paranaíba e a Máximos FM para a boa comunicação e para o entretenimento de todo o nosso povo. Tá aí, gente, olha a nossa homenagem, então, aí, né, um ex-prefeito, né, aqui de Rio Paranaíba, no mandato aí de 1963 a 1967, senhor Jaci Celestino Barbosa, né, falecido aí no dia de ontem, essa pequena homenagem aí feita a ele, tá, senhor Kleber? Quer fazer mais alguma colocação, senhor Kleber? Fica à vontade aí. Nós já colocamos o que precisava,
Se nós formos contar a história da rádio... É muita história, né, Sr. É Kleber? muito, nós vamos gastar um tempo danado. Já se pensaram em escrever um livro, Sr. Kleber? Bom, eu não Um sei. documentário? Alguém aí, ó, que estiver ouvindo, né? É muita história, né? Muita história. 65 anos, né? Esse ano aí de Paranaíba, né? 65 anos. Muita coisa, muita água passou por debaixo da ponte. É muita coisa. Nós sabemos de emissoras que começaram, que entraram no ar e não aguentaram. Na época, por exemplo, que montou a nossa emissora aqui em 1956, também foi montada uma em Ibiá, na mesma época. E ela não aguentou. Nós, aqui, aguentamos. Esse foi um período em que o Varguinhas dirigia, quando essa emissora de Ibiá não aguentou, e a nossa aguentou, e sempre um para frente. E, nas palavras do Varguinhas mesmo, muitos colaboradores são responsáveis por esse sucesso que a emissora sempre obteve. Muito bem, tá aí então, gente, ó. Tem aqui, eu vou aproveitar aqui para a gente encerrando, Sr. Kleber. O senhor fez um texto, né, contando aí um pouquinho da história aí do senhor Jaci. Vou aproveitar aqui para a gente encerrando, vou compartilhar com você, aí nosso ouvinte, que está em casa, através das ondas aqui do rádio 99.5 e também aí pelo nosso Facebook, um pouquinho dessa história contada, narrada aí nesse texto pelo senhor Kleber, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com você aí no Facebook, agora sim, agora vai dar, ó. Conheça um pouco da história pública do senhor Jaci Barbosa, escrita aí por Kleber Ribeiro. Faleceu ontem em Rio Paranaíba o senhor Jaci Celestino Barbosa, ex-prefeito e ex-acionista da Rádio Paranaíba. Pessoa muito estimada em nossa cidade, profundamente religioso, foi um dos grandes amigos do Monsenhor Sebastião Fernandes, pai dedicado, soube infundir em seus filhos os melhores princípios de educação e religiosidade, fazendo deles homens e mulheres respeitados e úteis ao município e à pátria. O senhor Jaci é descendente de Cristino da Rocha Freitas, um dos povoadores de Rio Paranaíba. Na segunda metade dos anos 60, devido a várias questões, adquiriu grande parte das ações da Rádio Paranaíba, então Rádio Clube Paranaíba, tornando-se o segundo maior acionista da emissora. À época, trouxe de Belo Horizonte engenheiro da Rádio Inconfidência, que providenciou um grande reparo na aparelhagem da rádio, tornando sua capacidade de transmissão plena, atingindo vários locais da região onde há muito tempo já não estava sendo ouvida. Como prefeito, realizou muitos atos e obras, mesmo com dificuldades financeiras, tendo melhorado a cidade e município em vários aspectos. Vamos citar apenas alguns. Um dos primeiros atos que assinou foi a emancipação do então distrito de Arapuá, no mês de março de 1963, elevando-o à condição de município. Instalou o escritório da ACAR, hoje Emater, o que deu ao município grande suporte e evolução na produção agrícola e pecuária. Adquiriu a instituição Ginásio Capitão Franklin de Castro, pertencente à SENEG, pela importância de 200, na época lá, o valor, né, real da época, sendo que o prédio onde o ginásio estava instalado foi adquirido por 690 de seu então proprietário, Dr. Adiron Gonçalves Boaventura. Fez os primeiros contatos com o diretor da CTBC em Uberlândia, senhor Alexandrino Garcia, para a instalação do sistema de telefonia em nossa cidade, cabendo depois a concretização do ato ao seu sucessor, o ex-prefeito Sebastião Vicente de Paulo, tendo o sistema sido iniciado com um total de 50 telefones. Talvez o ato mais importante de sua gestão tenha sido a instalação do ginásio estadual Padre Goulart, criado em 17 de 12 de 1965, quando governava
o Estado, o doutor Magalhães Pinto. Para esta empreitada, as forças vivas do município, ao lado do senhor Jaci, entraram em ação. Os senhores José Rezende Vargas, Rafalo José Jaber, deputado Simval Boaventura e Monsenhor Sebastião Fernandes, que foi seu primeiro diretor. A Rádio Paranaíba e a Máximos FM solidarizam-se com a família do senhor Jaci Celestino Barbosa, expressando o mais profundo sentimento de pesar. Aí um pouquinho da história, né, Sr. Kleber, narrado aí nesse texto pelo senhor. Na época, qual era a moeda da época? Era cruzeiro. Então aqui isso foi... você falou aí, sem dizer, é 600. 600 cruzeiro, né? 200 cruzeiro e 690 cruzeiros isso, da época. Muito bem. O prédio existia aqui na esquina da rua Tadá José Gonçalves com o Capitão Franklin de Castro, onde hoje tem um prédio relativamente novo, e onde tem a loja do GOI, coisa ali, era o prédio do ginásio, que já havia sido prefeitura, já havia sido no passado residência, e então ele havia, por último, sido adaptado para a criação do ginásio em Rio Paranaíba. Muito bem, tá aí. Agora já vai dar 11 horas. Sr. Kleber, muito obrigado, tá? Foi muito bom aí a visita do senhor, né, para a gente contar um pouquinho a história do senhor Jaci, né, na sua passagem aqui pela rádio, tá? Brigadão mesmo, viu? Pois é, muito obrigado pela acessão do espaço. Um grande abraço a vocês, Silvano. Um abraço também aos ouvintes da Rádio Paranaíba. Tá aí, gente, agora 11 horas em ponto, a gente vai ficando